Nós vamos ler juntos, né? Depois teremos uma oração silenciosa, mas vamos ler juntos aqui o convite à oração silenciosa, que está no Salmo 46, de 10 a 11. Vamos ler todos juntos em uma só voz. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Coloquemo-nos de pé, queridos. Assim diz a palavra do Senhor: alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do Senhor. Muito bem, temos uma estrela aqui conosco nessa manhã. Quem viu Alicia Fofa Foférrima lá no posto das estrelas, na Desembargador Isidro, foi a RJTV? Em plena RJTV, quem viu? Pois é, Stephanie viu, flagrou, quis bater foto, mas na hora H já tinha outra criança na frente. Olha a carinha dela, meu Deus do céu, é uma popstar. Igreja, saudemo-nos uns aos outros com a paz de Cristo, desejando uma excelente semana, de muita paz, de muitas alegrias, de muitas vitórias, de muitas realizações. Meu irmãozão, semana de bênção, de muita paz, querido. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor nos convida à adoração. Efésios capítulo 2, versículos 4 e 8. Efésios 2, versos 4 e 8. Assim diz a palavra do Senhor: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou
todos, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pelo quê, minha gente? Pela graça. Pela Graça. É pela nossa quantidade de orações? É pela bondade que tem dentro de nós? Somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós. A graça é dom de quem? Não de obras, para que ninguém se glorie. Deus seja louvado. Louvemos ao Senhor com o hino de número 14 do Inário Novo Cântico, Louvor. Cantemos. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo, Deus bênçãos por Jesus, vede, ao Senhor glorificai, vós estamos pela cruz, sem conosco glória dai, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor, hoje, tributemos todos nós, e nos santos de louvor, se louvor em alta voz, hoje, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Oremos esta oração de adoração ao nosso Deus com nosso irmão presbítero Tiago Bolsas. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, obrigado pelo dia de hoje, Senhor, por estarmos aqui em Tua casa, Senhor. Felizes estamos, Senhor, Te louvando, dando louvores ao céu, Senhor, por Ti, pela Tua glória, Senhor, por tudo que fazes pela nossa vida, por nos ter criado, por nos sustentar, por nos consolar, Senhor, por tudo que fazes em nossas vidas, Senhor. Te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode assentar-se e nesta hora permanecemos em oração, louvando a Deus em nossos corações com a nossa irmã Flávia Patrícia. És o Alfa e o Ômega, te adoro, meu Senhor, tu és digno do louvor.
Passamos agora, igreja, para o momento da confissão, onde colocamos diante de Deus, confessando nossos pecados, nossos erros, nossas transgressões que cometemos, uma a uma, Senhor. Uma a uma, nós colocamos diante de Deus nossos pecados. E também, um a um, colocamos de Deus nossos pedidos de oração pelas pessoas que nós sabemos que estão enfermas, pelas pessoas no nosso convívio que estão com alguma dificuldade, agradecendo também a Deus tudo que Ele tem feito pela nossa vida. É um momento de pedidos, de confissão, de agradecimento. Se você pegar o seu boletim de hoje, na página 7, nós temos vários pedidos de oração, tanto por pessoas que estão enfermas, como a Ana Foster, a Stefanie, filha do nosso pastor. Temos também pedidos de agradecimento pela Júlia Drummond, que nasceu essa semana, pelos solistas que estão, agraciando o nosso culto hoje, que esse louvor eu acho que foi bem na hora certa. A gente está fazendo a oração a Deus, louvando, exaltando, e agora a gente se acalma e coloca diante de Deus tudo que a gente tem para Ele, com nossos pedidos, nossas confissões. E nós temos esse momento que, para mim, como eu já sempre falo, no culto de quarta-feira até tinha muito isso, né, pastor, quando a gente tinha culto quarta-feira à noite, né? Eu falava que na semana que a gente tinha muito corrido, eu vinha do trabalho, às vezes corrido, chegava aqui na igreja, era momentos que eu parava e conseguia me conectar com Deus. Porque a gente em casa, às vezes no trabalho, não tem esse tempo de silêncio, de tranquilidade, né? Mas aqui na igreja nós temos esse tempo. Então aproveite, está com o ar-condicionado ligado, tudo tranquilo, coloque diante de Deus seus pedidos de oração, agradecimentos e confissões de pecados. Também temos um pedido de oração que chegou há pouco tempo para nós, na sala do conselho ali atrás, com o presbítero Cláudio Rodrigues. Seu filho Marcelo fez uma cirurgia para verificar um cisto, né, aqui na região do pescoço. Se eu não me engano, se estiver errado, pode corrigir isso, Cláudio. E aí ele fez essa cirurgia para tirar um cisto, fez a biópsia, descobriu que é maligno, já está em tratamento de radioterapia. Com a graça de Deus, está se recuperando, né? Está com tratamento já tudo certinho, mas a gente sabe que a pessoa com essa doença, com essas dificuldades, carece de orações sempre, porque é uma doença que a gente sabe que pode voltar, que pode retornar. Enfim, o mal não acabou apenas com uma sessão, um tratamento apenas, né? Como várias doenças que nós temos nesse mundo. Mas nos fiemos agora na palavra de Deus. O texto que está aqui no livro de Romanos 5, de 1 a 4, fala muito bem sobre a preparação da confissão. Leamos de forma como está aqui no boletim alternado. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus, todos. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Que texto lindo, ele fala que a gente tem que se gloriar nas tribulações, mas que coisa estranha, né? Se gloriar na tribulação, no problema, na dificuldade, mas é para isso que está aqui. A tribulação produz perseverança, a gente persevera, ora com mais fervor, agradecendo a Deus, até pelo que às vezes ele deixou acontecer que não era bom, porque aquilo tem algo do futuro para a gente. A perseverança dá experiência. O passar pela tribulação, perseverar, dá-nos a experiência, e essa experiência nos dá a esperança, e a esperança, é claro, está em Cristo Jesus. Vamos louvar ao Senhor com esse cântico, enquanto eu calei. Logo após o cântico, eu pedi que todo mundo se coloque em silêncio, devagarzinho, como a gente faz sempre aqui na nossa igreja, de forma ordeira, sentar-se, quem puder ficar de joelhos, fique de joelhos, né? E coloque cada um de suas intenções. Falamos aqui as que estão no boletim, mas cada um tem no seu coração algum conhecido, alguma pessoa com alguma necessidade de agradecimento ou de orações, ou até alguma confissão, como nós temos aqui, nossos pecados e transgressões. Coloquemos-nos um a um esses pecados, pedidos, agradecimentos para Deus, e logo após teremos a oração audível com o nosso reverendo Anderson. Louvemos.
confessemos os nossos pecados ao Senhor em oração silenciosa. Graças te rendemos, Senhor, pela bênção desse dia. Que é o homem para que dele te lembres? Que obras de nossas mãos são suficientes para agradecer-te o dom da vida? Todos nós somos pó. Do pó viemos e ao pó retornaremos. Te damos graças, Senhor, pela ciência da nossa mortalidade. Te damos graças, ó Pai, por tantas vezes trazeres nossos pés ao chão. Te damos graças por oportunidades de reconhecer a nossa pequenez. E agradecemos-te infinitamente pelo privilégio que sempre nos concedes de acessar ao Senhor, confessar os nossos pecados e recebermos do Senhor o livramento do peso, da culpa. Louvamos o teu nome, porque o Senhor nos liberta. Colocamos diante de ti a vida de todos aqueles que se encontram enfermos, os quais conhecemos e os que não conhecemos. Colocamos-te a vida também de todos os familiares, pedindo ao Senhor paz e serenidade para o curso das medidas a serem tomadas, cujo objetivo é o bem-estar de todos aqueles que se encontram enfermos. Pedimos-te, Senhor, por todas as famílias, pedimos-te por todos aqueles que se encontram desempregados. Louvamos o teu nome, ó Pai. Também pedimos ao Senhor pela nossa nação. Pedimos que abençoes não apenas todos aqueles que ocupam cargos de liderança, nas mais diversas esferas de poder constituídos em nosso país, mas, sobretudo, pedimos ao Senhor que abençoe a cada cidadão brasileiro. Em um mundo que cada vez mais prega que não há Deus, e cada vez mais se afunda nas trevas, nós clamamos ao Senhor: dá que nossa nação sejam levantados homens e mulheres que queiram ensinar virtudes e boas ações às nossas crianças. Protege, Senhor, as gerações de brasileiros e brasileiras desse mal que tem se levantado em todo o nosso mundo, os quais os efeitos são visíveis, não apenas pelas notícias, mas também por todos aqueles que conhecemos que moram em outros países. Protege a nossa nação, e se algum pecado há em nós, que venha sobre nós o teu juízo, não apenas sobre os que ocupam as mais altas esferas, mas sobre todos nós, para que possamos reconhecer o nosso estado, abandonar o nosso estado e não mais nos ocultarmos, ó Pai do Senhor. Tu nos chamas a viver uma vida de discípulos do Senhor, e é esse estado de discípulos que nós queremos que a nossa vida se encontre. Abençoa cada um de teus filhos aqui presentes nesta manhã
e dá-nos o privilégio de servir-te. É a nossa oração a ti agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler agora a promessa da graça que se encontra aqui no boletim. É o texto de Romanos 5, capítulo 5, versículo 8. Leamos a uma só voz esse texto. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Perdoados os nossos pecados, saudemos-nos uns aos outros com a paz de Cristo. Louvado seja Deus. Muito bem. A Alícia, por favor, vem aqui à frente. Muito bem, minha coisinha. Coisinha mais fofa. Você já achou a tia Gleice? Como é que está o estômago? Tá? Oh, meu Deus do céu. Estômago está preparado. Ah lá, já olhou tia Gleice, tá ali, ó. Tudo bem. Tudo bom, meu amorzinho? Tá fofa demais. Eu te vi na televisão. Sei lá, com o vovôzão tranquilão, ainda te ajeitou, veio assim, ó. Plá. Como é que é? Esconde as pernas. Plá. Muito bem. Cadê Stephanie? Stephanie flagrou você na TV. Quando o pessoal chegou lá, já tinha outra pessoa na frente. Ah, tem uma foto sua, o Alani. A Alícia não pode ver o cabelo da Stephanie, que enche a mão. Passa ali de novo. Passa ali de novo. Ó, tá olhando. Não, tá tranquilo. Ó. Só. Ó. Aí, ó. Agora sai, filho. Sai que ela vai puxar. Sai. Tem uma foto, eu vou ver se eu acho essa foto e mandar durante a semana. Ela enche a mão no cabelo. Muito bem. Maria Alice, Ana Luz, Emanuel, Pedro McFly, Rafael Luiz, o vulgo RL100. Tudo bem? Cadê Roldão? Roldão, por favor. Cadê a Anne? A Anne tá ali. Muito bem. Ué, desistiu? É por fora. Eu sei. Tudo bom? Beleza. Roldão, hoje as crianças participarão louvando ao Senhor com mais um hino, não é verdade? Não sabe? Que isso, Roldão? O que foi que houve? Domingo passado eles não... não acredito. O Julinho de Oliveira, coral Top of the Pops aqui da IPT, domingo passado não sabiam cantar? Procede isso? Vocês coralistas? Não? Tudo bem. Oi? É sim? Ó, o Rodão, o único que ficou ao teu lado. Ó. Todo domingo agora uma balinha, um confete. Muito bem, mas vocês essa semana ensaiaram? Estão por dentro de tudo? Olha, Deus... Não ensaiou? Não ensaiou? Não, você ensaiou esse domingo, essa semana. Você só ensaiou um dia, e foi 2 dias, e foi o suficiente para guardar a letra de todo o hino? Mais ou menos? Olha só, muito bem. Mas eu acredito que você... Aí, ó, pronto, se deu bem. Eu acredito que vocês, como sempre, cantarão muito bem. Sabe por quê? Atenção aqui. Sabe por quê? Porque não é para o homem que nós cantamos.
é para Deus. Papai do céu que nos deu nossos pais, nossos avós, nos deu a roupa que nós vestimos, nos dá o nosso colégio, não nos livra das adversidades, mas nos ensina a ter força para superar essas adversidades. É a Ele que nós cantamos. Se vocês cantarem para nós, aí vamos cantar bem, etc. Mas quando se canta para Papai do céu, aí, meu amigo, o céu se abre, o sol se rompe e a glória do Senhor nos preenche. Amém? Assim eu creio. Vocês creem assim também? Amém? Fraquíssimo. Vocês creem assim? Amém? Isso, muito bem. Onde estão as nossas professoras de hoje? Aliás, espera só um instantinho. Anne, cadê a Anne? Anne, você viu que as crianças compreenderam que louvarão para Papai do céu. A Anne, vocês acham que ela toca bem? Sim. Vocês acham que ela toca bem? Vocês não acham, vocês sabem que ela toca? Olha aí, rapaz, bola cheia. Muito bem. Agora, isso que ela faz aqui, que ela toca, é para nós ou é para Papai do céu? Para quem? Por isso que ela toca bem. Se fosse apenas para nós, tocaria bem? Sim, mas seria tão bom quando ela toca para Papai do céu? Assim será com vocês. Ela vai tocar, Roldão vai reger e vocês louvarão a Papai do céu. Amém? Muito bem. Professoras de hoje, onde estão? Olha aí, professoras, que Deus abençoe cada uma de vocês. Muito obrigado por esse carinho para com as nossas crianças e que vocês continuem a crescer assim em sabedoria, estatura e graça. Antes me lembrei de uma pessoa. Como é que vai a Serena? Tá bem? Tudo em paz? Serena é bonita, hein? Eu vi na filmagem do domingo, ela veio aqui com uma desenvoltura, pegou o microfone, cumprimentou a igreja, orou. Um beijo para ela. Vamos orar, queridos? A igreja está preparada para orar? Por que não? Não estão de cabecinha abaixo, olhinhos fechados? Tem adulto olhando para vocês de olho abertão? Então vamos pedir para eles? Cabecinha baixa e olhinhos fechados. E agora, podemos? Sim. Muito bem. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada por esse dia. Obrigada por tudo que o Senhor nos deu. Pelas crianças que vieram e que não vieram. E abençoe a nossa aulinha. Em nome de Jesus, amém. Amém. Rapazes primeiro. Oi? Ué, não é rapazes, não são rapazes primeiro? São damas primeiro? Vocês não são a favor da igualdade, não? Então, peraí, volta. É que eu ouvi no TijuCast do OMP, eu ainda estou meio desorientado. Então, peraí. Vocês não são a favor da igualdade, não? Dá um nó, né? Muito bem. Damas primeiro. Gladiadores, pode ir. Opa, que é isso aí? Isso é o... Mas nem mostrou, rapaz. Coisinha mafô. Vai com Deus, um beijo. Até daqui a pouco, hein? Até daqui a pouco, é para voltar, hein? Coisinha mais fofa, meu Deus do céu. Meus queridos, ontem nós tivemos o TijuCast, que foi sobre ideologia de gênero. E devo dizer a vocês que foi uma programação que nos deu assim um prazer enorme de participar. Foi uma programação muito boa. Ontem nós começamos dialogando sobre um documentário norueguês, 2004, chamado O Paradoxo da Igualdade. Quantos, fora os que estavam ontem no TijuCast, quantos já viram esse documentário? É um documentário de 2004. Quem já assistiu? Paulo. Mais alguém? Só o nosso querido Paulo César. É um documentário muito bom, de 2004, que mostra um indivíduo, ele é ou era um comediante,
e ele resolve fazer um documentário tentando entender essas questões de igualdade de gênero, e ele vai a um grupo na Noruega que são os responsáveis por promover a igualdade. E aí conversa com esses cientistas acerca da igualdade, onde os cientistas basicamente dizem o seguinte: excetuando as genitálias, seios e algumas outras questões corporais, o resto, homem e mulheres, são iguais. De posse dessa informação, ele viaja e conversa com outros cientistas, perguntando se há diferenças entre homens e mulheres. E os cientistas enchem de informações acerca do assunto, e depois ele retorna à Noruega e coloca o que os demais cientistas disseram para essas pessoas, esses noruegueses. E aí você tem as contra-argumentações. Eu não vou dizer como é que é o documentário, porque eu quero que você assista. Vale a pena. E no final fica provado que a realidade, ela se impõe. É tão somente isso. É o óbvio. Vale dizer que tempos depois, esse conselho composto por Noruega, Suécia e Finlândia resolveu fechar esse instituto que recebia 56 milhões de, não sei se dólares ou euros, para promover a igualdade entre os supostos gêneros. Eu sou de antigamente, era sexo, hoje gênero. Mas que promoviam a suposta igualdade entre os gêneros, porque perceberam que a realidade, ela se impõe. Basta dizer que o paradoxo da igualdade, se é igualdade, por que é um paradoxo? O documentário chega a uma conclusão muito óbvia. Uma sociedade livre, onde ninguém te força a ser nada, então o indivíduo fica livre para seguir suas inclinações naturais. Uma sociedade que te forçam a ser alguma coisa, o indivíduo fica preso a ser aquilo que a sociedade determina que ele seja. Um exemplo: se o Brasil fosse um grande produtor de computadores e todos nós estivéssemos abaixo da linha da pobreza, todos nós aqui trabalharíamos com o quê? Mas trabalharíamos com computadores porque é a nossa inclinação natural? Trabalharíamos por quê? Porque é o que dá dinheiro para o nosso. Agora, se todos nós fôssemos livres, não dependendo sequer de grandes recursos para sobreviver, basicamente o que nós somos aqui hoje pela manhã, cada um de nós seguiria suas inclinações naturais. Talvez, se fôssemos perguntar aqui agora pela manhã, quantos trabalham em algo que são forçados e não têm nenhum prazer no que fazem, seriam poucos comparados àqueles que trabalham naquilo que gostam. Verdade ou mentira? Então vejam, vale a pena assistir esse documentário, tem ele legendado em português. Ato contínuo, assistimos um pouquinho de Camille Paglia, que é uma defensora do feminismo de primeira onda, uma mulher que, para vocês terem uma ideia, o New York Times a classificou como a mulher mais influente em termos de artigos escritos na história americana. Camille Paglia. Precisa dizer que ela é homossexual? Não precisa. Se você tem dúvidas, ela é homossexual. E Camille Paglia foi entrevistada no Roda Viva em 2016 e nós colocamos apenas um trecho aqui. Se você achar esse vídeo no YouTube, tem no YouTube também. Aos 11 minutos e 26 segundos, um repórter pergunta para ela, o entrevistador: essas questões de gênero e etc., como é que você vê isto? Camille Paglia é uma mulher da primeira onda do feminismo, tão enraizada no feminismo, que ela adotou uma criança para entender o conceito de maternidade inerente às mulheres. Deu para entender o que é isso? Essa é a Camille Paglia. E Camille Paglia responde o seguinte, que toda vez que uma sociedade está perto de colapsar, os gêneros tendem a buscar igualdade. E ela foi rapidamente mostrando ao longo da história momentos de sociedades em colapso onde os gêneros resolveram equiparar-se. Porém, quando vem a tragédia,
os gêneros seguem naturalmente o seu curso, as suas diferenças. Isso no Roda Viva de 2016. E fizemos uma comparação daquilo que ela disse com o que está acontecendo hoje na Ucrânia. Não vou me atentar para as comparações que nós fizemos, porque já fizemos ontem, aqui nesse mesmo local. Mas vejam, o quanto que é importante participar dessas programações. Às vezes, nós ouvimos e às vezes pensamos, a igreja tinha que ser mais engajada. Amigo, ontem nós falamos sobre ideologia de gênero. Sem papas na língua. Luciano, presidente da junta, pergunta, Luciano, ontem alguém foi censurado aqui? Ontem alguém foi proibido de expor suas opiniões? E conseguimos fazer isso sem descer às minúcias de debates políticos personalizados. É somente o tema proposto. De tal modo que o oposto é verdadeiro. Às vezes, há de se pensar, que nossa igreja, pasmem, as pessoas hoje se escandalizam da igreja presbiteriana ser conservadora. Vai entender um escândalo desse, como se não fosse inerente ao nome. Mas vamos lá. Quantas igrejas presbiterianas você teve um debate aberto, disponibilizado para convite na internet sobre esse tema? Aqui na Tijuca a gente tem. Só que é mais uma vez a minha fala como falamos sobre aborto. O tema era aborto. Para quem gosta de paleta de cores, tínhamos uma enfermeira negra tratando sobre o tema. Só veio o homem. Quem não consegue procriar, reproduzir dentro do ventre, veio para saber sobre esse tema. Vem quem quer, gente. Ontem o tema foi ideologia de gênero, onde nós vimos paradoxo da igualdade a partir da Noruega, que é a sociedade que mais estabeleceu conceitos de gêneros iguais desde a década de 80. Ontem nós ouvimos Camille Paglia, da primeira onda do feminismo, rechaçando essa questão de igualdade de gêneros, e vimos e analisamos os efeitos da tragédia na Ucrânia e o impacto desses efeitos da tragédia da guerra na sociedade ucraniana, que sempre foi berço de liberalismo de costumes, inclusive a mãe do Fêmen, o chamado exército de feministas. Vem quem quer. Vem quem quer. A nossa tristeza não é pela falta de pessoas, de forma alguma. Muito pelo contrário. Nós agradecemos e prestigiamos quem vem. Mas a tristeza, sabe qual é? É que sai de um ambiente onde se pode falar tudo, ato contínuo, chega domingo, chega segunda, chega terça-feira, a igreja ela é cobrada a se posicionar como se a igreja não se posicionasse sobre nada. E pasmem, em um debate aqui ontem, onde tínhamos todas as correntes políticas representadas. E concordamos sobre o mesmo viés da conclusão que nós chegamos. E aí amanhã você está lá no seu trabalho e vão perguntar para você, mas vem cá, essa questão de igualdade de gênero, você como crente é contra ou a favor? Aí se você disser contra, aí a pessoa pergunta, baseado em quê? Aí você vem com Gênesis. Aí o cara diz, não, mas isso eu não creio. Aí acabou a tua argumentação. Inverte. Você é contra a igualdade de gênero. Aí tem um cara que também é contra, só que ele não cita Gênesis, ele cita o Corão. Você é a favor do argumento dele? Ele cita a Bhagavad Gita, você é a favor do argumento dele? Não. Por quê? Você não crê naquilo. Como é que você mostra ao ímpio que essa questão de igualdade de gêneros não se sobrepõe à realidade? Ontem nós aprendemos. Então, recomendo a vocês, paradoxo da igualdade, isso aqui é só um pouquinho do que nós conversamos ontem. Está no YouTube, paradoxo da igualdade, legendado, Roda Viva, tem vários vídeos da Camille Paglia, mas Roda Viva de 2016, aos 11 minutos e 26 segundos ela dá essa cancha, mas a entrevista toda é muito boa.
E à luz do que ela diz, a partir dos 11 minutos e 26 segundos, você observe as primeiras notícias referentes às consequências da guerra na Ucrânia. E você vai ver que tudo que ela diz, feminista, da primeira onda, contrária a essa questão de igualdade de gêneros e transgêneros, tudo que ela disse se materializou no início da guerra, e está até agora, da guerra Rússia e Ucrânia. E ontem até dissemos, não precisa ir muito longe, tivemos a fatalidade, a tragédia aqui em Petrópolis no início do ano. A realidade se impôs. Agora, o que ela disse? Roda Viva, 2016, 11 minutos, a partir dos 11 minutos e 26 segundos. A igreja precisa de informações, mas não são as informações apenas bíblicas. Quer ver por que não precisa ser? Vamos lá. Alguém aqui nesta manhã tem alguma dúvida de que Deus criou o homem para a mulher e Deus criou a mulher para o homem conforme nos ensina as Escrituras? Alguém tem alguma dúvida disso? Não, estou perguntando sério. Pode ser que você tenha, ninguém é obrigado a saber de tudo. Alguém tem alguma dúvida sobre esse mistério? Então percebe como é que a troca de versículos entre nós não faz sentido? Porque nós já cremos. Mas e o indivíduo que vai nos vender o franguinho daqui a pouco, meio-dia, lá na padaria? Como é que você conversa com ele? E amanhã em sala de aula, como é que você conversa com as pessoas? A realidade, ela se impõe. E o exercício que nós fazemos aqui na Igreja Presbiteriana da Tijuca não é reforçar os sonhos, mas é apontar que a realidade, ela se impõe. Nós somos tentados a viver em uma bolha. Se deixar, eu como Anderson, passo o dia todo conversando com pastores. Se deixar, eu vivo no sínodo. Se deixar, nós vamos no Supremo Concílio. Só que isso nos faz viver em uma bolha, onde nós escolhemos não conviver com as pessoas. Quando eu escolho não conviver com as pessoas, eu estou cortando a realidade. Por quê? Porque eu me concentro em uma bolha. Que bolha é essa? A minha. Quando nós convivemos com as pessoas, nós saímos da nossa bolha. E somente fora da bolha nós enxergamos a realidade. E a realidade nua e crua é: não existe igualdade genética entre os gêneros. O que pode existir é uma igualdade pela liberdade, mas cada liberdade traz suas consequências. Igreja, é muito importante participar desse TijuCast, sobretudo para nós que cremos que o futuro e já o presente se encontra na nossa juventude e nossas crianças, não é verdade? Sim ou não? Então prestigiemos eles. A nossa presença denota o amor que nós sentimos por eles. E também vai uma outra coisa para a nossa reflexão. Mais uma dosezinha de realidade. Tem a bolha, né? Nós oramos, pedindo que Deus abençoe todo mundo, todos os docentes, orações, isso é importante. Mas a bolha me faz acreditar que somente minhas orações me tornam uma pessoa relevante para os temas que nós pensamos. Tudo bem, tem a bolha e tem a realidade. A realidade é a seguinte: nós vemos por aí várias vezes críticas ao nosso sistema de ensino, dizendo que professores ensinam para as crianças coisas que não têm a ver com a matéria, não têm a ver com as escrituras, ou a própria matéria no livro em si encontra-se prejudicada por ideologias. Não é verdade? Essa é a realidade? Perfeito. Domingo passado nós tínhamos aqui cerca de 15 a 17 docentes. Desses 15 a 17 docentes, tinha uma que, não obstante ser docente, também foi alçada ao cargo de diretora adjunta de uma escola municipal. Não é verdade? Eu pergunto a vocês, quantos de vocês chamaram ela num canto para orar? Na minha bolha, só minhas orações a Deus são suficientes. Na realidade, eu digo que os colégios estão ruins, mas eu não chego para essa diretora e digo: minha filha, Deus te levantou para ser bênção naquele local. Vai com Jesus, confia. Tua igreja está aqui para te dar suporte.
Minha filha, que Jesus te abençoe. Nós vamos orar pela sua vida. Minha filha, não tenha medo de defender o que a Escritura diz. E naquilo que você necessitar, conte comigo. Conte conosco, conte com a sua igreja. Nós estamos com você, minha filha. Nós cremos que você fará a diferença nesse sistema de ensino, como uma diretora adjunta. Quantos de nós dissemos isso a ela? Chamamos ela num canto e fizemos isso. Essa é a realidade. Tem a bolha, eu vou na internet, a igreja precisa se posicionar, os crentes têm que abrir a boca, o sistema de ensino está falido. E tem a realidade, quando eu tenho uma diretora adjunta do município pedindo a Deus orações, e termino um domingo, eu vou embora e não falo com a mulher. Essa é a realidade. A realidade, ela se impõe. Essa é a realidade. Imagine como os nossos docentes, sobretudo aqueles que têm cargos na esfera municipal, estadual e federal, se sentiriam encorajados a lutar mais por coisas boas, se eles recebessem de cada um de nós: olha, naquilo que precisar, você tem uma pessoa que você pode contar. Mas nós não fazemos isso. Nós vamos para a nossa bolha. Mas a realidade é, professores, diretores, médicos e, ouso dizer, pastores, se sentem sozinhos, porque são poucos aqueles que conseguem encorajá-los. Dizemos que a nossa mocidade é importante, são poucos aqueles que vêm. Essa é a realidade. E a realidade mostra o quanto que a nossa igreja é totalmente engajada em defender os valores do Evangelho para qualquer um, pois até censurados no YouTube e no Face nós somos. Esta é a realidade. Mas pode ter a bolha. A igreja tem que se posicionar, tem que se falar, tem que não sei o quê. A igreja se posiciona desde a criação do mundo. A igreja é perseguida, é humilhada. O sangue dos mártires rega o crescimento da igreja. E assim será. E uma outra coisa que a realidade se impõe, fato é, no ranking do PISA, PISA é o instituto, é o órgão que avalia o índice de inteligência, o índice de crescimento acadêmico em crianças e adolescentes em período escolar. No ranking do PISA, até 3 anos atrás, nós tínhamos caído de 58, de 58º, para 62º lugar. Significa dizer que, infelizmente, em termos acadêmicos, o brasileiro se encontra a menor. Não de agora, já vem de décadas, mas se encontra a menor. Mais recentemente, nós vemos, infelizmente temos que concordar, que cada vez mais, ainda mais com a pandemia, o índice de pessoas escolarizadas diminui. Até as escolas particulares resolveram passar pano para algumas notas mais baixas e resolveram aprovar alguns alunos, porque com a pandemia eles foram prejudicados. Nós vemos cada vez mais o fim do canto coral, nós vemos cada vez mais menos apoio à pesquisa, nós vemos cada vez mais menos apoio à alta cultura, nós vemos cada vez mais menos apoio a esportes considerados primevos. O que significa isso? A sociedade, em termos acadêmicos, ela se encontra menor, ela está diminuindo. Isso significa dizer que cada vez mais o discurso de uma igreja presbiteriana vai alcançar menos pessoas. Por quê? Porque menos pessoas se interessam em evoluir do ponto de vista da crítica e da razão. Basta pensar o seguinte, um tema sobre ideologia de gênero, o que a igreja presbiteriana bota? Um documentário norueguês. Isso é algo que chama a atenção de todas as pessoas.
Agora, se nós trouxéssemos aqui um ex-cantor que era gay, para debater, que já foi gay, para debater com uma irmã de alguma determinada outra igreja que é contra, e ambos debatessem, estaria lotado. Mas qual seria o nível do debate? Se Deus quer ou se Deus não quer. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela sempre prestigiou a educação, o ensino e sempre promoveu o crescimento intelectual na sua membresia. A partir do quê? A partir da sua própria membresia, que é composta de pessoas críticas. E nós não perderemos isso a título de fazer crescer a igreja. Como se a igreja fosse boa pela quantidade de pessoas. Coitado de Jesus, com 12 homens, sendo que um era ladrão, o outro era traíra e por aí vai. Tadinho dele. No entanto, cada um de nós tem uma responsabilidade gigantesca. Elevar cada vez mais o nível de conhecimento dos temas como prova de que efetivamente nós somos aquilo que nós cremos e nós somos discípulos de Jesus. Como discípulos de Jesus, nos calcamos na realidade e não abrimos mão dos nossos valores. Amém, igreja? Amém. É daí para mais. Temas mais profundos, digressões mais polêmicas, material de estudo cada vez mais visceral. Todavia, a realidade é: nós demonstramos se nos interessamos a partir do momento da nossa presença. Se você não vem, claro, é uma questão pessoal, ninguém é obrigado a estar em tudo. Mas também não diga que a igreja não se engaja. Seja honesto. Também não diga que a igreja precisa ter mais participação. Seja honesto. Porque quando as coisas aqui estão, as pessoas vêm. Mas se você é ausente, ore pela sua igreja. E que bonito é uma mocidade, que são os mais atingidos por essas ideologias, eles trazerem esse tema. Se todos nós tivéssemos participado, saberíamos falar isso para os nossos filhos e para os nossos netos. Anote: Paradoxo da Igualdade, documentário norueguês já traduzido, legendado em português. Camille Paglia, Roda Viva, 2014 ou 2016, a partir dos 11 minutos e 26 segundos. E o que ela diz, você observa na guerra da Rússia e da Ucrânia. Ouça o que ela diz lá e veja as medidas que foram tomadas pelo governo ucraniano em relação a como participar e defender o seu território. Queridos, nós vamos nos colocar de pé. Abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, versos de 9 a 14. Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, versos de 9 a 14. A oração por iluminação será feita pelo presbítero Tiago Bolsas e logo a seguir ele vai nos conduzir na leitura desse texto. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versos de 9 a 14. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador. Obrigado, Senhor, por este dia, Senhor. Por este dia, neste domingo que viemos aqui te louvar, te adorar, te bendizer. Também, Senhor, te pedir, confessar pecados, te agradecer por tudo que nos faz em nossas vidas. E neste momento, em especial, nós temos a oportunidade de aprender mais de Tua Palavra. Que possamos ser iluminados, Senhor, por Ti, para que possamos aprender da Tua Escritura, da Tua Palavra, com a mensagem que será pregada aqui neste domingo. É o que te pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Leiamos Lucas 18, de 9 a 14. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram
O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Todos, digo-vos que este desceu justificado para casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém. Amém. A igreja pode assentar-se. Em 1999, era eu, recém-chegado no seminário de Campinas, e o meu mote, o meu tema era liberdade. Eu estava longe do Rio de Janeiro, estava longe da minha mãe, longe do meu pai, longe da minha igreja, focado nos estudos teológicos. Eu era livre. Com poucos recursos, mas claro, economizando um pouquinho, dava para ir para qualquer lugar do interior de São Paulo e dava para viajar bastante. Alguém assoviava, eu já pegava um ônibus e ia. E estando uma vez em uma cidade do interior de São Paulo, na cidade de Assis, eu conheci muita gente. E é muito interessante as diferenças, o regionalismo. Tinha uma feira internacional, feira industrial comercial de Assis e regiões. E foi a primeira vez que eu vi aqueles bois que são vendidos por preços altíssimos. Foi a primeira vez que eu vi aqueles bois ali perto, e o pessoal, para variar, aquelas brincadeiras todas, e eu olhava o pessoal vestido, aquelas botas, aqueles cintos, aquelas camisas xadrez, aqueles chapéus. Eu olhava aquilo, mas eu ria. E até que um cara crente, o que me convidou, ele falou assim: ô carioca, tá rindo do quê? Falei: cara, a forma como vocês se vestem, cara, vocês estão falando sério? E o cara olhou para mim e falou: carioca, quero dizer uma coisa, aqui o estranho é você. E aí eu olhei para todo mundo, olhei para mim, Silway, bermuda com bolso do lado, Raider, caramba, rapaz. Bom, coisa boa tá aqui, né, gente? Vamos aprender. Arrumei a calça jeans, já fui logo arrumando um sapato para poder ficar mais de chavado. E no meio daquela brincadeira toda, aquele pessoal alegre, aquele pessoal bacana, alto astral, conversa vai, conversa vem. Aí o filho de um dono do hipermercado da cidade chega para mim e diz: carioca, lá no Rio você já passou muito por questão referente à droga? Falei: cara, eu morava no morro, infelizmente era o que mais tinha lá. Mas Deus te livrou disso? Me livrou, graças a Deus. Carioca, Deus me livrou também. Falei: que bom, rapaz. Mas aqui também não tem onde você comprar, né? Aqui, cidade dessa, não tem nada. E ele virou para mim, mostrou o pai dele que estava passando, isso lá na casa do cara. E ele disse para mim o seguinte: tá vendo aquele homem ali? Aquele velho chucro? Falei: pô, não. Meu pai. Falei: legal. Aquele homem ali salvou minha vida. Falei: é mesmo? Salvou. Por quê? Carioca, Deus é muito bom conosco. Deus nos abençoou de tudo. Nós viemos de Minas, chegamos aqui em Assis, meu pai conseguiu comprar uma lojinha, fez crescer, hoje aquele hipermercado que tem lá é nosso. Eu digo: que beleza, cara, que bacana. Então vai ter churrasco, né? Vai ter tudo aí que a gente quiser. Mas eu lhe digo, carioca, como eu era uma pessoa que não valia nada. Por quê? Sábado à noite eu queria era descer de carro, ficar na praça. As meninas ficavam babando pelo carro. Eu achava que elas gostavam de mim, mas eram as minhas posses. Carioca, me apresentaram a desgraça da droga. E nessa desgraça da droga, carioca, mas eu cheirava de manhã, de tarde, de noite. E eu dizia para minha família que era eu que sabia das coisas, que era eu que estava estudando, era eu que era o único que estava com um diploma de nível superior na casa. Carioca, não tinha quem me segurasse. Até que aquele homem soube que eu estava envolvido nisso, carioca.
E ele veio me perguntar que raio de droga era isso, o que era droga? E parece que ele perguntou para as pessoas, ele perguntou assim: é a tal da planta ou é um negócio que faz carreirinha? E eu tive vergonha de dizer para meu pai, e meu pai sumiu. Eu falei: tá vendo? Eles não estão preparados para a modernidade, aqui nós somos novos, aqui é outra coisa. Carioca, meu pai ficou 2 dias sumido. Depois meu pai voltou, mandou eu entrar no carro, que ele falou que tinha que ver a fazenda comigo. Aí nos levou para a fazenda mais longe que a gente tinha. Quando eu cheguei lá, Carioca, eu apaguei. Quando eu acordei, eu estava no celeiro, estava com a corrente na perna. Eu falei: pai, que isso? Meu pai falou: você não está com negócio de droga? Pois eu vou curar tua droga é aqui. Porque quem te fez sou eu. E se você tiver que perder a vida, você perde para mim. Mas não vai perder para raio de droga. E Carioca, eu fiquei acorrentado naquele celeiro. E meu pai só abria para pegar sol e para me dar comida. E foram os piores dias da minha vida, Carioca. E eu dizia para o meu pai: eu te odeio, eu te detesto. E meu pai todo dia dizia: eu não vou perder você para diacho de droga. Se for para perder você, eu perco para mim, mas não perco para ninguém. E Carioca, eu estou bem há 3 anos sem saber o que é uma droga. Porque meu pai, ele me mostrou que quem sabia da vida era ele. Que nunca soube pegar numa caneta para assinar um nome. Carioca, eu digo para você, esses carros que a gente tem aí, essa casa que você está vendo, isso aqui para mim hoje, Carioca, isso aqui não é nada. O bem mais importante que eu tenho na minha vida é aquele homem que está ali, ó, passando, carregando coisa. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, ensimesmados, narcisistas, e porque eram narcisistas, desprezavam os outros, e porque eram narcisistas, consideravam-se justos, perfeitos. O outro não é nada, quem é grande, quem é bom sou eu. Por considerarem justos, ou por confiarem em sua própria honradez, ou por confiarem em suas próprias condutas, virtudes morais, por confiarem na sua própria imagem em relação à sociedade. Nós temos muito crente assim no nosso cotidiano. Crente narcisista. Crente que acha que o outro vai para o inferno porque não crê igual a ele. Crente que até entre aqueles os quais, entre nós mesmos, com a mesma confissão de fé, com a mesma escritura, com o mesmo Jesus, mas eu sou mais crente que fulano. Sou mais crente, mas claro que sou mais crente. Pode botar num papel minhas atitudes, sou mais crente. Quem disse que eu não sou mais? Claro que sou mais crente. Na hora de provar, eu provo, sou mais crente. Alguns que perguntam: mas você é crente mesmo? Ah, eu sou crente, que eu já passei muita coisa na minha vida, e se não fosse Deus na minha vida, não é na sua não, não é na do outro não tem não, na minha. Ah, você quer aprender de Deus? Deixa eu compartilhar com você as minhas experiências para você aprender do nosso Deus. Narcisismo. Narcisismo. Não é nosso tema nessa manhã, mas fato é que o próprio Senhor Jesus, imagina Jesus, se ele estivesse em forma humana entre nós, com os recursos que nós temos hoje de compreensão da psique humana, os termos que ele usaria. Há 2000 anos atrás não tinha esse termo, não tinha essa circunstância, então ele tinha que trabalhar com as seguintes palavras. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, confiavam na sua própria conduta perante a sociedade. E esses se consideravam justos e desprezavam os outros. Talvez nos nossos dias Jesus diria: ah, com relação a quem é narcisista, olha só como é que sai disso, tá, gente? Vamos lá. Talvez falasse dessa forma. E talvez conseguíssemos compreender melhor como renunciar a esse narcisismo que
que nos invade de forma cotidiana. Nós somos quase 8 bilhões de pessoas do planeta. 8 bilhões de pessoas, cuja maioria tem acesso a isso aqui. 8 bilhões de pessoas que querem ser relevantes sobre assuntos aos quais já foi dito muita coisa. 8 bilhões de pessoas que querem atenção. 8 bilhões de mundos tendo que conviver no mesmo planeta. Narcisismo faz mal. E se você foi criado por um pai narcisista, meu amigo, é terrível. Se você foi criado por uma mãe narcisista, se você até hoje se pergunta o que você fez para não ter recebido tanto amor e tanto carinho do seu pai ou da sua mãe, pode ser que se você perguntasse para eles responderiam. Pode ser que realmente você tenha tido alguma culpa no cartório, mas também pode ser que você tenha tido ou um pai ou uma mãe, ou ambos, narcisistas. Sabe aquela pessoa que só pode ser se for do jeito dela? E não estou falando de coisas muito profundas, mas falando de coisas elementares. Para comer, o tempo todo ela te coisa. Não, para comer você tem que começar por aqui. Não, mas a comida é minha, está no meu prato. Estou com garfo, eu como eu quiser. Não. Vou te ensinar como pode comer. Primeiro você pega o arroz. Não, mas eu gosto de misturar. Não vai misturar não. Primeiro é o arroz. Não, mas a comida já está aqui. É minha. Não, mas eu vou te ensinar como se comer. Mas é um prato especial, é para não passar vergonha na cara dos outros? Não. É porque o indivíduo não consegue conviver com alguém que não obedeça em tudo, inclusive em como se come. Deu para entender o exemplo? São pessoas em coisas triviais, elementares, que são da sua responsabilidade, mas o indivíduo narcisista, ele não consegue conceber que você pode fazer algo simples da forma como você quer. Se não for do jeito dele, você não serve. E aí, resultado, as consequências disso, tantos adultos, já sexagenários, de meia idade, jovens, que crescem dizendo: eu não entendo até hoje porque meu pai era desse jeito, porque minha mãe era desse jeito, porque eu nunca senti amor oriundo deles. Sabe aquele pai ou aquela mãe que quando está sozinho com você te arrebenta, mas na frente dos outros faz questão de mostrar que ele te cria bem? Narcisismo. Isso gera consequências. Mas o narcisista não está nem aí para essas consequências. Narciso acha feio o que não é espelho. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Traduzindo, propôs também essa parábola aos narcisistas. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um era fariseu, era religioso, era crente, era cristão. E o outro? Era o quê? O publicano para o povo judeu era visto como um traidor da pátria. É aquele indivíduo que recebe do Estado para poder nos acharcar. É aquele indivíduo que não está mais nem aí para o seu próprio povo judeu, ele só quer saber do dele. Talvez nos nossos dias nós pudéssemos traduzir da seguinte forma: com relação aos narcisistas, Jesus quis mostrar como se vence o narcisismo e deu o exemplo de 2 homens. Um era crente e o outro político. Beleza? Vamos lá. Ficou chocado? É isso que os judeus sentiram. Toda a parábola chocava, amigo. Não tinha parábola mamão com açúcar. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. Que homens são esses? Eu te conto, Deus, porque eu sei: roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto
eu ganho. Característica do narcisismo, aliás, como se vence o narcisismo? Assim diz a palavra do Senhor. Verso de número 13. O publicano, o político, estando em pé, longe, não ousava ainda nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, sê propício a mim, porque sou pecador. Assim diz a palavra do Senhor. Como se vence o narcisismo? Quem nos ensina é o publicano. O publicano, estando de pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Como se vence o narcisismo? Primeira coisa é reconhecer quem nós somos, reconhecer a nossa pequenez. Conforme nós vamos evoluindo na vida, nós vamos trabalhando, nós vamos angariando recursos, nós vamos conquistando coisas, nós nos tornamos mais bonitos, nossos maridos ficam mais bonitos, nossas esposas ficam mais bonitas, nossos filhos ficam mais bonitos, eles arrumam genros ou noras bonitas, nossos netos são bonitos, nós nos aposentamos, continuamos trabalhando, entra mais dinheiro, etc e tal, conseguimos recursos. E isso pode dar para nós a falsa sensação, a falsa impressão que nós somos muita coisa. Pode dar a falsa impressão que tudo que você tem foi somente às custas do seu trabalho. Que você soube planejar sua vida de um jeito que ninguém mais soube. E você só foi bem-sucedido porque você planejou. Você pode ser uma peça fundamental no seu próprio sucesso. Mas eu sempre digo, muitas vezes, o nosso progresso, o nosso sucesso, não é mérito nosso, mas é daquela nossa bisavó que lavava a roupa no riacho e pedia a Deus: um dia, meu Pai, abençoa minha família, para que nunca mais nenhum dos meus filhos ou netos venha a passar fome. E hoje você está aí bem sucedido, maravilhoso, bonito, bonita, com a vida toda em progresso. Mas você já reparou que tinham outras pessoas iguais a você, ou melhores que você, que não conseguiram isso? Qual a sua diferença em relação a essas pessoas? Crentes também. É necessário reconhecer nossa pequenez. Nós não somos nada. Todos nós somos pequenos. Todos nós vamos morrer. E nem sempre a forma como nós vamos morrer, ela traduz o estado de dignidade com que nós vivemos a nossa vida inteira. Quem somos nós para julgar o outro? Nessa manhã você realmente crê que o fruto do seu sucesso, é fruto unicamente do seu trabalho? Ninguém ajudou você a construir nada. Nem essa igreja que chega para você, dá o microfone na mão, você fala, que ensina as crianças desenvoltura, postura, como sair, como chegar, primeiro as damas, nada disso é suficiente, nada disso ajudou você a construir nada na vida. Será que quando chegamos à terceira idade, rumo à quarta idade, realmente nós vamos adquirindo uma falsa consciência de que nós somos alguma coisa? Será que a juventude, porque nós somos fortes, e quem diz isso é a Escritura: jovens, eu vos escrevi porque sois, a Bíblia não mente. Será que a juventude, devido à nossa força, nos faz acreditar que nós sabemos mais do que os mais velhos? Cuidado com o narcisismo. E a primeira forma de acabar com o narcisismo é reconhecer a pequenez. O publicano, o político, estando de pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador.
Segunda lição que esse texto nos dá: é necessário, sabe o que, igreja? Se arrepender. É necessário reconhecer seus erros. Pergunto para você nessa manhã: você já está plenamente arrependido de todas as coisas ruins que você fez nessa vida? Ou você é tão narcisista a ponto de dizer: aquilo que eu fiz de ruim eu não me arrependo, porque serviu para que eu... Não, cara, o que é ruim é ruim. Se Deus pegou o pecado e fez superabundar a graça, é com Ele, mas o que tu fez que é ruim, é ruim. Não se maqueia coisa ruim para ficar bonito, não. Será que o arrependimento para você é algo frequente? A metanoia, a mudança de mentalidade, a mudança de rumo, a mudança de postura? Ou você é daqueles que bate no peito para dizer: há 30 anos eu disse verdades a ciclano que ele não foi capaz de suportar, nunca mais me olhou na cara, e mesmo eu hoje sabendo que errei, mas também não peço perdão, porque minha palavra eu mantenho. Você se tornou isso? Você acha que isso é agradar a Deus? Para vencer o narcisismo, devemos reconhecer a nossa pequenez. Para vencer o narcisismo, devemos nos arrepender, devemos reconhecer os nossos erros. Abra a sua Bíblia, Salmo 32, verso 5. Salmo de número 32, verso de número 5. Assim diz a palavra do Senhor: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Não apenas lemos agora, como cantamos isso agora há pouco. Terceiro, para nós renunciarmos ao narcisismo, é necessário uma coisa, igreja. E aí isso agora eu digo a vocês: isso aqui é complicado. Isso aqui é complicado. Até agora estava fácil, não estava? Agora complicou. Para se vencer o narcisismo, primeira coisa é reconhecer a sua pequenez. A segunda é arrepender-se e reconhecer os seus erros. Terceira e última coisa: para renunciar ao narcisismo é necessário algo que só no Evangelho, meu amigo, você tem que aceitar quem você é. Você consegue se olhar no espelho e aceitar quem você é? Ou você aceita a persona com a qual você se traveste para os outros? Quem você é? Isso é o Evangelho, amigo. Isso aqui é Evangelho. Poderíamos não pregar o Evangelho, poderíamos dizer, sabe o quê? Você é o melhor de Deus nessa terra. Se isso é verdade, por que que existe o estupro? Percebe? Poderíamos dizer: o melhor de Deus é você, quando na verdade o melhor de Deus já veio, que foi Jesus. É necessário reconhecer quem você é. Eu não tenho procuração para falar por você, então vou lhe dar um exemplo. Em 2000, não me entenda mal no que eu vou falar. Se me entender mal, me perdoe. Em 2002, no meu último ano de seminário, tenso com monografia, com tanta coisa para fazer, etc. Eu me lembro que eu estava no quarto fazendo minha monografia e passa um indivíduo pela nossa... Meu quarto era o primeiro, do corredor enorme. Passa o indivíduo, era eu e o meu companheiro de quarto, ele estava deitado, eu estava fazendo a monografia. Passa um indivíduo na nossa porta e fala com toda a efusividade: acabaram de matar um homem ali na esquina. Acabaram de matar um homem ali na esquina. E meus pais se divorciando, eu tendo que fazer monografia, presbitério sem campo para me ordenar, eu sem saber como seria meu ano seguinte.
Eu ouço um indivíduo dizer com efusividade que acabaram de matar um homem na esquina em frente à farmácia. Aí eu confesso a vocês, eu não me aguentei. Aí eu virei para a porta e falei: irmão, tu tem noção do que tu está fazendo? Morreu um chefe de família, morreu o filho de alguém, e tu vem na minha porta gritar que morreu uma pessoa. Você vai ser um futuro pastor. Você, ao invés de estar ajoelhado, clamando a Deus, juntando um dinheiro para abençoar uma viúva, uma mãe que perdeu um filho, tu está gritando na minha porta um troço desse? Que é isso, rapaz? E tu ainda está aqui na porta? Já não era para tu ter ido embora, rapaz? E o cara foi. E eu volto a fazer a monografia. Aí vem meu companheiro de quarto, fecha a porta e diz assim: Anderson, não aguento mais. Falei: também não aguento, Bruno. Impressionante. Que falta de amor que há no ser humano. E o Bruno diz: não, Anderson, não aguento mais você. E o quê? Eu? Não aguento mais você. Mas eu estou aqui. Tá bom. Afastei o computador, virei: pois não, Bruno, o que você não aguenta mais em mim? E falou e diz: Anderson, você sabe como é a tua imagem aqui no seminário? Não. As pessoas acham que você não fala com as pessoas. Eu? É. As pessoas acham que você é muito sério. Eu? É. As pessoas acham que você não gosta de amigos. Falei: eu? É. E sabe qual é a minha tristeza, Anderson? Não, que você não é nada disso. Você é um cara amoroso, você é um cara brincalhão, você beija, você abraça, você ama as pessoas. Eu vejo as pessoas pedirem oração, eu chego, eu encontro você aqui no quarto chorando. Eu vejo quando você junta dinheiro para dar para as pessoas na rua. A minha tristeza, sabe qual que é? É que isso que você é, só eu conheço, porque você não se dá a conhecer aos outros. O que o cara fez foi errado? Foi, mas Anderson, ele veio da roça, ele nunca viu isso. Ele nunca viu cidade grande, nunca viu câmera. Para ele foi a primeira vez que ele viu algo que ele só via na televisão. Ele não estava satisfeito que o homem morreu. Mas você não deixou ele conhecer quem você é. Você só deixou ele conhecer o que você quer que as pessoas conheçam de ti. Mas eu que convivo com você, sei que você não é assim. E eu não sei por que você não mostra isso para os outros. Cara, aquilo ali foi uma prévia do que seria a vida de casado. E na hora eu peguei a camisa, botei no ombro, saí, comecei a pensar, fiquei pensando: de onde veio isso? É verdade. De onde veio isso? E aí me lembrei de quantas vezes, né, pequenininho, hoje é bullying, né, mas na época era zoado, e eu pensava um dia eu vou ser alto, vou ser forte e vou revidar. E cresci. E me tornei aquela imagem para o outro de não chegue perto, porque agora eu posso revidar. E eu voltei para o quarto, dei um beijo na testa do Bruno e falei: cara, você tem toda a razão. Eu não vou mudar, eu vou apenas ser aquilo que eu sou de verdade. No dia seguinte eu acordo, saio, aí sempre passei por todo mundo, dava bom dia, mas como encontrava todo mundo toda hora que eu morava ali, dava um bom dia uma vez só. Mas naquele dia eu falei: por que eu não posso falar várias vezes com as pessoas, né? Eu tenho vontade, vou falar. Passava por um bom dia, passava, bom dia, vinha a terceira vez, e aí? E eu percebia o quanto eu gostava de crianças, mas não chegava perto. E eu pensava: será que é algum preconceito? Não, pode achar, né? Sei lá, o cara aí carecão, grandão. Quero nem saber. Eu vi uma criança na rua, que bonito, como é que tá tudo? Posso pegar no colo? A pessoa: pode, pegar coisa mais linda, coisa boa. Titi vai dar dinheiro para comprar um piruliton? Pá. Gente, sei lá, em 15, 20 dias, eu era um cara benquisto no bairro, de forma abrupta. E o Bruno chegou e falou: tá vendo? Tu sempre foi isso aí. Mas você não demonstrava isso. E eu olhava as senhoras, eu nunca conversei com idoso, né? Mas sempre gostei de velhinho.
e fiz amizade com vários velhinhos lá da igreja, ao ponto de ir sem avisar na casa dos idosos durante a semana e ser bem recebido, ao ponto dos netos sentirem ciúmes. Por quê? Porque lá estava ali aquele cara abuletado, conversando fiado. Por que trago esse exemplo, pessoal? Para dizer a você o seguinte: talvez, a pessoa a qual você se revela no seu cotidiano não seja realmente você. E talvez você esteja sofrendo muito, porque você não consegue ser você mesma. E talvez esse seja o maior peso da sua vida. Achar que se você for quem realmente você é, as pessoas não gostarão de você. O que isso tem a ver com a mensagem? Simples. Verso de número 14. Digo-vos que este desceu justificado, absolvido, de Caió. Jesus diz: digo-vos que este desceu livre para a sua casa. Em outras palavras, ele deixou tudo aquilo ali e voltou liberto. Nessa manhã eu convido você: tudo que faz você andar para trás, deixa aqui e volta para a tua casa livre. Tu está brigado com alguém em casa, deixa aqui e vai para a tua casa livre. Seja livre para pedir perdão, seja livre para reconhecer que errou, porque a persona que muitas vezes talvez você se travista para demonstrar-se seguro, dono de si aos outros, não está deixando você ser quem você é. Você tem que voltar para casa hoje liberto, amigo. Você tem que voltar para casa hoje livre. O político voltou para sua casa livre, de Caió, voltou para sua casa liberto. E Jesus ainda diz: digo-vos que este desceu livre para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se joga lá em cima, um dia terá que botar seus pés no chão. Mas todo aquele que vive com o pé no chão, não tenha dúvidas, só esse pode alcançar novos rumos. Seja livre, seja quem você é, peça perdão pelos seus pecados, converse com o outro, reconcilie-se com o outro, seja livre, não fique preso a algo que não te levará para lugar algum. Curve sua cabeça, feche seus olhos, passemos alguns instantes em oração silenciosa. Meu Pai, diante do Senhor estamos todos nós, seus filhos, e queremos reconhecer que nada somos, nada levaremos dessa vida, e se alguma coisa há em nós, só pode ser fruto da mão do Senhor sobre nós. Dá, Senhor, do teu Espírito a teus filhos. Dá, Senhor, quebrantamento ao teu povo. Dá arrependimento ao teu povo. Dá-nos, Senhor, o privilégio de nos libertarmos de tudo aquilo que nos impede de olhar o outro e tratar a vida com toda leveza e tranquilidade, porque sabemos que nada desta vida levaremos. Sabemos, ó Pai, que o Senhor nos deu a vida, e quando aqui morrermos, nos encontraremos com o Senhor. Por isso, meu Pai, liberta teus filhos nesta manhã, quer seja de relacionamentos abusivos,
quer seja de uma índole de projeção que em nada tem a ver com o que eles realmente são e com as mudanças que a tua palavra insta que nós absorvamos. Acima de tudo, ó Pai, não permita que nenhum de teus filhos retorne para as suas casas, presos a qualquer uma circunstância que os remeta novamente ao pecado. Pelo contrário, que teus filhos recebam livramento e libertação nesta manhã. Que teus filhos recebam do Senhor a alegria de saber quão teu amor é grande sobre a vida de cada um deles. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Enquanto nossas crianças são avisadas que devem subir, convidamos a igreja a colocar-se de pé para participarmos desse momento do ofertório. Irmãos, no ofertório nós temos a oportunidade de devolver um pouco das bênçãos que Deus nos dá, né? E fazendo isso, né, nós ajudamos a manter esta obra aqui na Igreja da Tijuca, manter as obras missionárias com as quais colaboramos com o pastor Marcelino Oliveira, nosso pastor parceiro nas missões no Nordeste. E também, neste mês especial, nós temos a Marcha da Solidariedade, também na página 7 do nosso boletim. Nós temos aqui o aviso, né, da Junta Diaconal dizendo que nesse mês de outubro, né, especialmente nesse quarto domingo, no dia de hoje, nós temos a marcha em prol do APCA. Então, quem puder colaborar, quem quiser, estiver pronto para colaborar, coloque no seu envelope lá, dizendo que é a marcha da solidariedade, do APCA, ou junta, que a gente vai indicar a destinação deste valor, né? E o texto que nos convida ao ofertório está no segunda parte, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 7 e 8. Leiamos. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Todos. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Como sempre fazemos no quarto domingo e no primeiro domingo, segundo domingo de marcha, nós temos os últimos fileiras vão vir à frente, colocar aqui suas contribuições, ofertas, dízimos, enfim, tudo que puder contribuir. Vem até a frente, passa pela parte externa aqui do nosso templo aqui e volta para seu banco. Louvemos a Deus com o hino 49, sempre vencendo. Mas
esta oração de consagração dos nossos dízimos e ofertas e lembremos de, ao longo de toda a semana, de orar pelo reverendo Kleber Gleison Ferreira de Melo, que está lá no campo de Tomé Açu, e pelo reverendo Marcelino Oliveira, em Petrolina, Pernambuco. Oremos com nosso irmão diácono Luciano Vieira. Oremos. Senhor Deus, graças te damos por estarmos aqui louvando e bendizendo o seu nome. E nesse momento em especial, Senhor, nós trazemos as nossas primícias, os nossos dízimos e ofertas, para que a tua igreja, Senhor, possa realizar a tua obra. Muitos campos missionários, Senhor, carecem dessa nossa contribuição, desse nosso dízimo, dessa nossa oferta. Abençoe a todos eles, em especial o reverendo Kleber Gleison, lá em Tomé Açu, no Pará, tão longe, Senhor, que os nossos recursos possam chegar até ele e que ele possa continuar realizando um excelente trabalho missionário. E também o nosso querido reverendo Marcelino Oliveira, lá em Petrolina, que o Senhor também possa abençoar o campo missionário dele. Graças te damos, Senhor, por estarmos aqui. Louvado seja seu nome e abençoe os nossos dízimos e ofertas. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Faltam palavras para expressar toda a nossa gratidão, Senhor, pois nos dás o pão e a salvação, e por isso não deixamos de contribuir na esperança do teu reino se expandir. A igreja pode assentar-se? Muito bem, está faltando a nossa última coralista. Louvado seja Deus.
É para isso que todos nós trabalhamos. Conselho, junta diaconal, sociedades internas, para que vocês louvem ao Senhor e mantenham essa chama acesa e que esse legado vocês passem para as gerações futuras. Assim será, se o Senhor permitir. O Senhor Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, que as consolações, que a alegria e que a paz que emana do Espírito da verdade repouse sobre você, meu irmão e minha irmã, sobre a sua casa, sobre toda a sua família, sobre toda esta igreja e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Assentemo-nos, queridos, e preparemos-nos para o nosso processional de saída.